Olá, meu nome é Victor Michele, eu sou aluno do terceiro ano do curso de Direito da Unipar aqui do campus de Cianorte e hoje eu vou apresentar um trabalho referente à ineficiência do cumprimento de pena no regime semiaberto no que tange à reintegração social dos apenados. Esse trabalho eu escrevi junto com a orientadora Karen Lívia Miranda de Carvalho, então deixo aqui meus agradecimentos à orientadora que foi de grande ajuda para a conclusão. A execução penal faz parte de um campo processual onde os apenados cumprem a sua pena após sentença condenatória com trânsito em julgado. E para grande parte da doutrina, a finalidade da execução penal consiste na punição e na ressocialização dos apenados. E no que tange ao regime semiaberto, há muitas lacunas que ainda existem em relação à eficácia do regime. Então, os objetivos do trabalho é demonstrar as incompatibilidades existentes entre a lei de execução penal e a eficácia do regime. Segundo o NUT, a execução penal trata-se de fase processual em que o Estado faz valer a pretensão executória da pena, tornando efetiva a punição do agente e buscando a concretude das finalidades da sanção penal. As sanções penais consistem em duas modalidades, que são as penas restritivas de direito e as penas privativas de liberdade. Dentre as privativas de liberdade, a gente vai se atentar ao regime semiaberto. O artigo 91 da Lei de Execução Penal dispõe que a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. E, segundo o doutrinador Guilherme Nutt, a colônia penal é um estabelecimento penal de segurança média onde já não existem muralhas e guardas armados. Ou seja, a finalidade da execução no regime semiaberto consiste em o apenado ter contato com a sociedade e se realojar no estabelecimento apropriado durante a noite, de forma que o Estado consiga manter a manutenção do comportamento do apenado durante a noite e o apenado haja conforme sua própria consciência durante o dia, estabelecendo atividades como trabalho, cursos técnicos, estudo, faculdade. E a grande problemática levantada é que hoje o Estado não consegue cumprir integralmente o que dispõe o artigo 91, porque não existe estrutura que faça com que existam estabelecimentos penais adequados para os apenados se realojar durante a noite. De forma que o STF, na sua súmula número 56, decidiu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, ou seja, o artigo 112 da LEP prevê os tempos de cada crime e cada situação ao caso concreto para a progressão do regime. E se o condenado estiver no fechado e progredir para o semiaberto, ele não poderia ter a progressão por saltos, que seria progredir do fechado para o aberto. Contudo, muitas vezes é o que acaba acontecendo na realidade pela falta de estrutura que o Estado tem com o regime semiaberto, com a falta de estabelecimentos penais. De forma que a resolução número 646/320 dispõe que cada juízo vai ter a liberdade para colocar essas condições adequadas para o cumprimento de pena nesse regime. E além disso, a falta de profissionais adequados, como psicólogos, professores, assistentes sociais, nesses estabelecimentos, frustram muito a sentença condenatória da ação penal, frustram a finalidade da sanção penal, visto que não tem uma ressocialização efetiva, de forma que o condenado muitas vezes retorna à sociedade de uma maneira muito mais violenta. Diante do exposto, conclui-se que atualmente, em razão da precariedade do sistema e falta de estrutura do regime semiaberto, esse regime não atende às finalidades da execução penal, conforme dispõe o artigo 1º da LEP, de maneira que o artigo 91 necessitaria de uma reestruturação legislativa ou existisse uma reestruturação carcerária para que os apenados pudessem se realojar e que tivesse todo esse controle para a ressocialização dos apenados. Muito obrigado.